Quer carona? Bora começar mais uma carona aqui no Freeride com ninguém mais, ninguém menos que a TikToker do momento do governo do estado de São Paulo, Marília! Marília, isso aí, vamos dar um rolê então, que eu quero saber de várias coisas. Você colocou São Paulo e o Brasil, né? Não é uma coisa exclusiva do estado, mas São Paulo e o Brasil em Austin. Até porque São Paulo é o Brasil. Não, amiga, eu sou muito paulistana, mas a gente não pode aloprar nesse nível, né? Não, mas Veja, São Paulo tem gente do Brasil inteiro. Total. E ó, tem uma coisa boa pra gente sempre lembrar que é importante. E São Paulo nunca abriu mão de receber ninguém. É sempre verdade. Recebeu todas as pessoas. É verdade. De todos os lugares. Não é só do Brasil, mas é do mundo. E nunca fala também que queria se apartar do Brasil. É isso aí. Vamos jogar shade em todo mundo. As pessoas gostam de ficar falando que a Revolução de 32 era separatista. Não é. A Revolução de 32 era constitucionalista. Vai pegando aqui aula de história, amores. Vai achando. Explica aí qual foi essa revolução. Então, a Revolução de 32 é uma revolução que acontece em que os paulistas, com outros estados, óbvio, Minas era muito forte, e que lutou, pediu para que se fosse construída uma nova Constituição para o Brasil, e que essa Constituição representasse mais as questões das igualdades, enfim, das liberdades, e principalmente do respeito pela autonomia dos estados. Porque realmente a gente tem um país que é extremamente continental, porque é enorme, Sim. com muitas diferenças, né? E não é só diferença social, gente, é diferença cultural, Tudo. É diferença de Estética, vocação, sim. né? São Paulo, Geográfica. São Paulo é um lugar das indústrias. Sim. A Amazônia nunca vai ser o lugar das indústrias, vai Sim. ser o lugar, ao contrário, né? Do clima, da preservação, do turismo. Tem outras vocações, tem outros. Então, assim, a gente também precisa entender um pouco do que é a história, né? Então, acho que tem que entender que São Paulo, diferente do que todo mundo gosta de falar que é separatista, não foi não. São Paulo Não foi não. São Paulo acolhe geral. sempre lutou por todas as pessoas. Ô Marília, como que você se tornou secretária? Olha, veja que engraçado. Esse ano eu completo 25 anos de vida pública. Caraca! A primeira vez que eu fui nomeada no Diário Oficial foi 19 de março de 1999, no século passado, hein? Já pegou empréstimo consignado, brincadeira? Vários. Todo brasileiro. Tô quase pensando em pegar um recentemente, inclusive. Porque eu sempre escutei minha avó falando que o bom do servidor público é que pega vários. Não, mas é bom mesmo, porque tem uns descontos bons, tem uns juros abatidos, assim, não é ruim não. E aí eu comecei com um deputado estadual que era um deputado que lutava pela juventude, que era o Turco Louco. Caraca, o nome já é da hora, Turco Louco. Tem o Mui Louco aqui no SXSW, né, que é do Reclame. E você trabalhava com o Turco Louco ou Turco? Turco Louco. Ele era turco. Ele é o dono da Cavaleira, da marca Cavaleira. Que da hora! E na época ele tinha uma loja que vendia camisetas. E aí tinha um canal na TV que chamava... como é que era? Era de venda de roupa, assim. E ele tinha uma hora lá que ele ficava jogando as roupas pra cima e falava: o Turco ficou louco, o Turco ficou louco. E aí ficou Turco Louco. E ele era um cara que falava de juventude, falava do skate, do esporte, falava do surf, falava da música. Foi um cara que ajudou muitos artistas, enfim. E aí eu fui trabalhar com ele em 99 e nunca mais saí. Mas ele já era um candidato ou não? Ainda era empresário? Ele, na verdade, era empresário. E aí um grupo de pessoas, né? Tinha o Romeu Andreata, que era da Alma Surf, o Paulo Lima da Trip, que eram todos eles muito amigos e tal. E aí eles se reuniram para escolher um cara que representasse essa galera. Porque, obviamente, é isso. A política, ela precisa ter representantes. Sim. E as pessoas precisam saber que isso é fundamental pra gente ter aí né? A democracia é isso, né? Ter seus representantes para que possam lutar pelos seus direitos, pelas suas pautas, pelas suas histórias. Então, ele era um cara que tratava muito disso. Aí eu lembro que uma coisa muito legal que a gente fez na época, que foi super revolucionário, foi que a gente fez uma frente parlamentar pela juventude. E aí, ele fazia uma coisa muito louca. Então, ele chamava sempre o Ferrugem, cara que ficava pra falar da periferia, com os caras, por exemplo, da Atena, sabe assim? Pra falar,
tipo, esse contraste. Um assim, debate, assim. E dava uns debates muito bons. Eu lembro que a Soninha, na época, era da Nossa, da sim, MTV. a Soninha. Mano, e a Soninha tá onde? Soninha tava no governo, né, eu não sei se ela continua, mas ela é uma super querida, né? Ela tava no governo do Ricardo Nunes. Ela cuidava dessa coisa dos direitos humanos e tal, mas ela é uma figura exatamente isso. A Soninha naquela época, gente, então foi de 25 anos atrás, já falava sobre isso, né? E ela era, né, uma puta história da Soninha e tal. E era uma época da MTV, cara, que a galera hoje que é jovem não conhece, mas eu fui muito pautada pela MTV. Você já foi no Beija-Sapo? Não fui. Aí, ó, meu, a minha avó era da Assembleia de Deus, eu ficava, vó, grita, socorro, Cicarelli! Ela sai com essas coisas que não é de Deus, menina. Mas eu cresci no ABC, né? E, meu, ABC, acho que eles via que o povo lá era mais tonto, assim. Todos os meus amigos, toda hora a gente tava na plateia da MTV, assim, no Socorro Cicarelli. Não, mas a turma, ao contrário, a turma do ABC sai muita gente bacana. Claro, Geise Arruda. É, muito. Não, imagina, a Calabresa não é do ABC. O Gentili também é do ABC. A galera é tudo ABC. O Lula aí, ó, o presidente veio do ABC, assim, não, ele é pernambucano. Não, mas ele se fez em São Bernardo. São Bernardo. Mas a turma do ABC é uma turma poderosa, cara, assim, saiu veja, a Fundação das Artes, que é lá em São Caetano, formou um monte de gente da área da cultura. É muito legal. A gente tem assim, essa é a diversidade. E você sempre foi dessa área da cultura? Então, quando eu tava com cultura, a gente falava de juventude, falava de cultura, falava de esporte. Depois eu saí de lá, fui trabalhar na educação. Eu, na verdade, minha primeira formação foi magistério, que eu também completo 30 anos esse ano. Que legal. Magistério. E a gente, enfim, a família, né? Minha mãe tem uma escola e também era uma área que eu fui. Então eu saí do turco e fui trabalhar com o Chalita, o professor Gabriel Chalita, na Secretaria de Educação, já no Estado. Aí eu começo a carreira estadual. No estadual, na administração estadual. E aí teve vários momentos, saí da Secretaria de Estado da Educação, fui para a Prefeitura Municipal na época do Serra Kassab, trabalhar com o André Matarazzo. Fiquei durante 4 anos na Prefeitura de São Paulo, depois saí da Prefeitura de São Paulo, fui para São Caetano do Sul trabalhar com o prefeito Aurico, aí saí da Prefeitura... Aurico, eu cresci em São Caetano. Então, aí saí lá da Prefeitura de São Caetano, fui pro Governo do Estado de novo, aí saí do Governo do Estado de novo, fui pra Prefeitura de São Caetano de novo. Com quem agora? Com o Aurico, depois eu fiquei com o Tite. Nossa, eu gostava de São Caetano. Não, São Caetano é incrível. É top. São Caetano é Mônaco do Brasil. Nossa, e o asfalto, eu sou apaixonada pelo asfalto de lá, que eu gosto de dirigir, né? Então, lá é um A gente nem tapete. percebeu que você gosta de dirigir. Né? Eu peguei um carrinho bem pequeno, não dá pra chamar atenção nem nada. Mas hoje você tá numa área que é a Secretaria de Cultura. E em que momento você... obviamente, né, tô falando você, mas você representa uma equipe, você não toma uma decisão sozinha e tudo mais, mas em que momento vir pra Austin se tornou algo que, poxa, acho que faz sentido? Você sabe que quando eu cheguei em 2023 na secretaria, tinha um programa que foi criado aí no último ano do governo Dória, chamado Creative SP. E aí, o pessoal, quando foi me fazer, a gente começou a ter a conversa lá com o Sérgio Saleitão, que era o secretário para fazer a transição. Ele me explicou e tal, eu falei, claro, depois eu vou dar atenção, claro, tal, não sei o quê. E aí veio o pessoal da Invest e falou, olha, a gente tem um convênio assinado, inclusive a gente tem uma missão agora. Como uma missão agora? Agora, daqui um mês. Eu falei, como daqui um mês? Isso, tô falando 23. A gente vai pra Austin, já tava contratualizado. Eu falei, vamos? Vamos. Aí a Júlia Salu, que é a pessoa que tem, né, a gerente lá do nosso contrato, falou, olha, Marília, era importante você ir pra Austin, porque só sabe o que acontece em Austin quem já foi pra Austin. E aí eu falei, deve ser aquelas coisas que o povo fica passeando, tal, não sei o que, um monte de coisa pra eu fazer e tal. E aí eu vim pra cá. Você sabe que aí eu vim pra cá, primeiro eu já fiquei louca com a organização das palestras, porque é tudo suntuoso. Gente, realmente, quem tem a oportunidade de vir, tem que vir, né? Acho que a secretaria tem feito um trabalho de trazer cada viagem 10 empresas. É importante, a gente sempre reforça que é importante as empresas virem. Mas essa é uma oportunidade muito grande de ver um lugar diferente para encontrar pautas muito diferentes. Sim. E aí a gente veio, e aí teve um dia que a gente tava assim na festa da Globo, a famosa festa da Globo. Happy Hour da Globo. A gente tava lá no jardim, tava eu, tava a Júlia,
tava a Isabela que trabalha comigo, tava o Franklin, tava a Duda da Globo, né? E aí eu pedi pra fazer a Duda, e tava a Simone Case, que é aquela que fala de VR. Falei, gente, só uma pergunta. Sim, sei, sabe, maravilhosa. É maravilhoso. Aí eu falei assim, só uma pergunta assim, a gente nunca pensou em ter, porque eu tinha visitado a casa de Berlim, tinha visitado a casa do Canadá, tinha ido na casa do Quebec, tinha ido num monte de casa. Falei, a gente nunca pensou, tipo, o Brasil ter uma casa aqui? Aí o Franklin falou que sim, que já tinha tido a experiência de ter uma casa aqui no South by Southwest há muitos anos, mas aí por algum motivo o Brasil não quis mais fazer, tá bom, tal. Aí a Duda brigou, e aí, secretário? Eu falei, bom... Eita, já jogou no teu colo, hein? É isso. Aí, que signo que você é? Eu sou leão e escorpião. Vixe, aí você vai, não, aí gata. Então toma aqui, ó, na frente do Convention Center, ó. Não, e aí fiz essa coisa mesmo, assim, pretensão. Você quer uma casa? Então agora você vai ter uma casa. Né, gente, que é essa coisa, assim. E outra, não é só ter a casa por ter a casa, mas é ter a casa porque o estado de São Paulo, e obviamente a gente não tá falando só do estado de São Paulo, porque vem muita gente do Brasil inteiro pra cá, mas assim, a gente tem muita coisa pra mostrar. Mas muita coisa pra mostrar. E eu acho que é um momento, tipo, maravilhoso, em que a gente pode mostrar não só as coisas da inovação, da tech, IA, tal, não sei o quê, mas muito do que a gente tem da alma do brasileiro, né? Não, total, a parte da comida, dos shows, do café, o grafite, é um resumo ali do jeito do Brasil, assim, que eu acho que, o Brasil é a segunda maior delegação, né, que vem, e a gente tava, a carona anterior era da Vanessa, da White Rabbit, que já vem há muitos anos, né? E a gente tava falando exatamente como em Austin é um lugar que a gente sente que a síndrome do underdog diminui pro brasileiro, né? Porque a gente tem visto cada vez mais a nossa contribuição aqui, pessoas falando na agenda do evento. Claro! Essa ação da Casa SP acho que também trouxe uma magnitude muito maior pra gente, virar meio que esse ponto de encontro. E, cara, não tem como, né? O brasileiro chega... Mas o ano passado o Conde falou uma frase aqui, que foi o seguinte, o dia que o brasileiro aprendesse a falar inglês, esquece, o mundo é nosso. Esquece o mundo, exatamente. O mundo vai ser dominado por brasileiros. A sorte do americano. A sorte da galera é que nós não falamos bem inglês, porque o dia que brasileiro... Mas, ó, eu tenho esperança, porque é uma juventude que tá vindo, sim, que tá se preparando para esse mercado que não pode ter a fronteira, né? A barreira linguística. A língua, né? Então, o estado de São Paulo tem lá os Prontos pelo Mundo, que é um programa que o governador fez, que tá levando 1000 jovens para fazer, nos Estados Unidos, para fazer intercâmbio. Caraca, que legal. E aí você tem... intercâmbio nível universitário? Não, nível médio, high school. Sim, que legal. Então, tipo, a galera do terceiro colégio, você tá na 8ª série. Aí você começa a estudar, uma aula extra que o governo dá para você fazer inglês. E aí no primeiro ano, você já começa a prestar prova. Os melhores na prova... Vai pra lá, já legal. Com passaporte e pau no gato. E são os melhores... da rede pública. Então, mas a rede pública só estadual ou municipal também? Só estadual, só esse estadual, é o programa tá. do estado. Legal. Mas, pô, é isso. É maravilhoso. E aí, obviamente, o menino que não veio esse ano já começa a se dedicar. Não, isso muda muito a vida da pessoa, assim. Ter essa oportunidade, essa questão da barreira linguística. Fora que eu acho que, assim, além, óbvio, do estudo, que sempre vai ser super importante, a gente tem tido cada vez mais tecnologias que cortam isso, né? Claro. Eu até vi o lançamento do... E, gente, isso aqui não é publi não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o Samsung S25 Ultra, se você compra, né, o celular e o fone, ele traduz em tempo real. A gente isso viu. É muito legal. Eu tava numa missão na Coreia, nós experimentamos. É inacreditável. A dificuldade, eu acho que é tipo assim, o gringo entender algumas coisas do brasileiro. Por exemplo, mas aí tem a ver com as nossas piadas. Exato. Né? Uma vez eu tava numa palestra e tinha tradução simultânea. E eu tava dando a palestra, né? Eu falei, eu quero ver como é que você vai explicar pro gringo o que é o cartão da Renner, né? Tipo assim, que é a nossa zoeira da mulher do cartão da Renner. Você tá falando isso, mas eu fui pra Cannes Cinema, e fui dar uma entrevista sobre a questão das leis de incentivo. E aí, a hora que eu comecei a falar das tributações, a pessoa falou assim, não, mas eu não tô entendendo. Aí eu falei, então, tem um imposto. Não, tá bom, imposto tem, entendi. Então, mas aí tem o imposto do imposto, eu falei, então. E mais ainda, mais camadas. Enfim, aí você vai embora. Assim, o que era legal e bacana do Creative era como era um programa que mostrava pro mundo
toda a questão da potência criativa do Brasil, né? No caso, obviamente, é o programa do Estado de São Paulo, mas de novo, né? A gente exige que a empresa esteja no Estado de São Paulo por 2 anos. Mas a pessoa, a gente traz, enfim, nordestinos, enfim, nortistas, galera do sul, enfim. E você que faz essa moderação da agenda também da casa? Não. A casa, a gente fez aí uma curadoria, né? Enfim, fez um chamamento público, né? Tem uma empresa parceira, tem a Invest. Legal. E aí a gente um pouco cria num conselho as linhas diretrizes gerais da casa. Tá. E depois essa curadoria vai recebendo. A gente quer melhorar, cada ano tá melhor. Quem teve o ano passado viu uma casa, quem tá aqui esse ano tá vendo uma outra casa. A gente já tá aqui, né? Eu já tive aqui, né? A gente tem patrocinadores que nos ajudam. A gente sempre convida outros que queiram ajudar. Legal. A também ajudarem na curadoria dessas coisas. Porque no final das coisas a gente tem tanta coisa pra mostrar. Tem. Que uma das grandes preocupações é o que deixar pra fora. O que é que vai dar pra dentro? E a agenda já tá fechada já? Que eu queria fazer umas indicações aí, Marília. Não, por ano que vem. Ó, a gente trouxe o Rafa Chalub, sabe? O criador de conteúdo. Que ficou Então. famoso com o negócio do Pfizer, sabe? Ele tá Ele é aí, maravilhoso. ó. Por que a gente podia fazer um Eu stand-up gosto- comedy lá, meu? Vamos fazer. Não, tem a agenda, o podcast tá lá, pode fazer. A gente tem alguns horários que acaba ficando mais solto, dá pra fazer. Então, a gente vamos ainda agitar. a gente consegue encaixar. Agora, a gente queria já começar a discutir, O que é ano uma que vem. coisa que a gente tem ainda o hábito ruim, que é não planejar o ano que vem. E aí sim, a gente tem essa coisa de ter agenda bacana, de conteúdos pesados, mas ter esse momento das descontrações. Ter... Meu, mas o ano passado foi muito da hora, aquelas DJ Country que vocês Ela era levaram. maravilhosa, né? Nossa, sensacional. Nossa, ela era incrível. Mas esse ano também vai ter uma curadoria, né? A Billboard da Fazenda, então a gente tá aí com uma curadoria boa. O ano passado era a Sony, então é isso. A gente vai chamando cada vez mais Ó, parceiros. pro próximo então já vamos fazer alguma coisa com a Nice House. Vamos. A gente traz criador de conteúdo, a gente faz alguma coisa relacionada à geração Z, que é a nossa atuação. Vamos lá. Fechou então, ó. Fechado, Estou tá- te deixando aqui sem tá salva. atuada. Todos Ó, os e ela de dirige prova. bem. Aí, ó, obrigada, viu? Ó, e depois você puder falar lá no governo pra dar uma baixa numas multinhas minhas, porque você viu que eu dirijo bem. Só não desliza, às vezes que acontece, entendeu? Faz Se você puder diferente, mandar no faz seu. diferente. Eu No vou grupo falar. lá do secretário de trânsito, entendeu? Vou falar pra ele, pô, tadinha. Foi só um Só momento. tô Foi um com 40 espirro. pontos. Foi um espirro que ela deu, pô, sacanagem. Eu tive que alugar o carro aqui em Austin, porque em São Paulo já não tô podendo rodar mais. Cadê? Olha que sacanagem. Brincadeira, gente. Um beijo, hein, galera. Obrigada. Você é meu pode free ride. Você é o poder de tu saiba que aqui quer carona? Quer carona?